Sério, eu sei que isso pode ser muito difícil de acreditar, mas juro, te juro pela vida das pessoas que estou prestes a comentar, que isso é verdade. Eu perdi meus pais muito jovem e poucos anos depois meus avós também. Desde então, minha tia Luísa foi minha mãe. Não algo próximo, não algo similar, não. Ela foi praticamente minha mãe. Ela cuidou de mim e dedicou sua vida a isso. Por isso me doeu tanto quando, ainda jovem, ela começou a mostrar sinais de algo que parecia Alzheimer ou demência senil. Foi aí que comecei a receber ligações dos vizinhos, enquanto estava no trabalho, dizendo que minha tia havia saído novamente, que estavam procurando por ela e que eu devia ir encontrá-la. A pobrezinha saía de camisola e era precisamente à noite, quando eu trabalhava, que ela tinha esses episódios cada vez mais sérios, cada vez mais longos, cada vez mais perigosos. Quando eu chegava até ela, quando a encontrava na rua, ela não me reconhecia. Dizia que precisava alcançar sua irmã, embora pelo que eu soubesse, ela nunca tivesse tido mais irmãos além do meu pai. Mesmo nos dias mais tranquilos, quando eu cuidava dela o tempo todo, quando estava com ela o dia inteiro e parecia que estava bem, que tudo era apenas uma má lembrança, uma fase. Mesmo nesses dias eu sabia que à noite tudo ia piorar, que a ouviria falando sozinha. Ela conversava com alguém que chamava de irmã. Dizia para não levá-la, que ainda não merecia isso, que tinha que cuidar de mim. Depois começava a chamar alguém pelo nome, uma mulher cujo nome não ouso repetir, por simples superstição talvez, mas prefiro não fazer. Me dava muito medo ouvi-la dizendo para não a levar, que por favor fosse embora. Era como se algo viesse buscá-la todas as noites, e depois a ouvia chamando minha avó. Às vezes, quando eu entrava na conversa, perguntava por que a chamava assim, se tinha medo. Minha tia dizia que tinha ainda mais medo de não vê-la, quando não sabia onde ela estava, quando podia estar em qualquer lugar. Era muito difícil lidar com esses episódios, não vou mentir. Eu sentia um pouco de medo, honestamente me assustavam, embora soubesse que era parte da demência que começava a afetá-la. Os dias foram ficando mais pesados, as noites cada vez piores. Eu recebi a ajuda de uma vizinha que gentilmente se ofereceu para cuidar da minha tia, enquanto eu podia continuar trabalhando à noite. Ela não nos cobrava, fazia isso apenas para ajudar, porque sua mãe também havia passado seus últimos anos assim, e ela não teve a oportunidade de cuidar dela, pagava suas dívidas conosco de alguma forma. Ela cuidou da minha tia até que também adoeceu, e então eu tive que deixar meu trabalho. Por mais que pedisse para mudar de turno, não houve oportunidade e no final tive que deixar o emprego por completo, enquanto tentava conseguir outro, vivendo do que minha tia e eu havíamos economizado durante anos com a intenção de melhorar a casa, que por algumas áreas já começava a desmoronar. Chegou um momento em que minha tia não podia mais ficar sozinha, em que eu tinha que estar permanentemente ao seu lado para cuidar dela. Foi então que, o tempo todo, minha tia começou a falar com ela, com o que a visitava, algo que ninguém mais podia ver, uma visão que ela tinha e que agora também a visitava durante o dia. Ela me dizia para não dar atenção, para não olhar, que não vinha por mim, que ainda não era a minha hora. A verdade é que, naquele momento, eu não entendia sobre o que ela estava falando, mas fingia que sim. Eu saía muito pouco mesmo. Se precisasse ir ao mercado, tinha que ser rápido, pois sabia que, por mais que trancasse, por mais que assegurasse as portas, minha tia podia sair. Lembro perfeitamente desse dia em que fui comprar os pãezinhos que ela gostava. Comer enquanto ouvíamos rádio à tarde era o único momento que nos conectava com outra realidade, com outra vida que havia acabado há muito tempo e à qual voltávamos aos poucos com cada mordida de pão. Quando voltei da padaria, a ouvi falando, de novo falando sozinha, dizendo que não a levasse, que ainda não, e aí soube que a tarde estava arruinada, que não haveria pão, que não ouviríamos rádio. Não me leve ainda, dizia minha tia Luísa no quarto, enquanto eu guardava o pão. Mas foi nesse momento que eu ouvi algo diferente. O quê? Que diabos eu ouvi? Eu ouvi outra voz no quarto, ouvi alguém respondendo. Eu estava ficando louco também. Me aproximei. A porta estava entreaberta, a luz lá dentro apagada, mas a luz do corredor criava um filete de luz lá dentro. Me aproximei e vi que ao lado da minha tia havia uma mulher tão branca que parecia que não tinha rosto.
sentada na cadeira ao lado da cama onde eu me sentava, e de repente virou-se para mim, como se tivesse me ouvido me aproximando. Juro que caí de costas e quase desmaiei de medo, esperando que algo saísse do quarto, algo que agora vinha por mim. Estava prestes a sair, estava lá dentro, mas nada saiu. Os minutos passaram e nada. Criei coragem e me levantei. Entrei no quarto para ver minha tia. O quarto estava vazio e minha tia mal respirava, quase não se ouvia. Chamei uma ambulância, chegaram rápido para buscá-la. Passamos a noite no hospital. Minha tia estava muito mal. Disseram que ela não tinha muito tempo. Pela manhã, quando estava prestes a sair para comer algo fora do hospital, para esquecer daquela noite, me detiveram na entrada para me avisar que minha tia já estava descansando em paz. Eu estaria em paz comigo mesmo se não tivesse ouvido aquela voz naquela noite, se não tivesse visto aquela mulher. Porque agora algo me diz que minha tia não estava completamente fora de si, de sua mente. Algo me diz que havia alguma coisa, e talvez ou não, certamente não pude ajudá-la da forma que ela, minha tia, minha mãe, merecia. Quero contar algo que aconteceu com meu pai há alguns anos. Nos tornamos grandes fãs de histórias e as ouvimos todos os dias quando ele me leva para a faculdade a caminho do trabalho. Com isso, finalmente o convenci a me contar essa história, com todos os detalhes que ele não havia contado antes. Paranormal ou não, vocês terão a última palavra, mas a verdade é que é um dos mistérios mais inexplicáveis que já ouvi. Meu pai trabalha em uma empresa que administra prédios, e isso aconteceu em um deles, um pequeno prédio residencial de 6 andares, com 3 apartamentos em cada andar. Um lugar tranquilo, sem muitas preocupações ou brigas entre vizinhos. No entanto, tiveram algumas dificuldades com a empresa que fornecia os seguranças, ou melhor, com um segurança em específico, pois ele tinha problema com alcoolismo, às vezes chegava muito tarde, às vezes simplesmente não aparecia e fazia com que o outro tivesse que dobrar o turno. Isso era quase desumano para o desafortunado, pois os turnos eram muito longos. A empresa às vezes não tinha outros seguranças para cobrir, e o lugar não podia ficar sem vigilância. Foi por isso que uma vez meu pai, percebendo a situação, se ofereceu para ficar quando o segurança terminou seu turno, e o outro não apareceu no horário de entrada, às 7 da manhã. Não conseguiam encontrá-lo. Ele não atendia o telefone e não sabiam se chegaria ou não. Essa já seria a 3ª vez nas últimas 2 semanas que esse segurança dobraria o turno. Então meu pai, que já tinha que estar lá por outras razões, se ofereceu para ficar em seu lugar, embora isso não fosse sua responsabilidade. O segurança aceitou muito agradecido e finalmente foi descansar. Meu pai então se preparou para passar um dia inteiro ali e esperou a chegada dos trabalhadores que estavam consertando o elevador. Essa era a razão pela qual ele tinha que estar lá em primeiro lugar. Ele teria que passar quase o dia todo ali, então não custava nada ficar um pouco mais. Os trabalhadores chegaram e começaram a trabalhar. Os moradores tinham que descer a pé para ir ao serviço, o que obviamente se tornava mais cansativo dependendo do andar em que estavam. As pessoas do 6º andar, por exemplo, desciam já extremamente irritadas e alguns descontavam no meu pai. Por volta das 17 horas começou a chover. Os trabalhadores do elevador tiveram que ir embora, pois não podiam continuar com o reparo até que parasse de chover completamente, provavelmente até o dia seguinte. Quando meu pai ficou sozinho olhando para a rua, ouviu uma garota descendo apressada com seu cachorro. Ela tinha uma expressão confusa e parou em vez de sair, mas não era a chuva que a detinha. Tanto ela quanto seu cachorro estavam usando capas de chuva combinando. A garota disse algo muito estranho ao meu pai. Sabe, estou meio assustada, não sei. Desci do 3º andar e notei que a luz do sensor de movimento ligava e desligava, não parava ligada. E vi no final do corredor, em frente à porta do último apartamento, uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela é muito jovem, com o cabelo muito preto e muito pálida. Eu nunca a tinha visto aqui. Não sei se está de visita ou algo assim, mas parece muito estranha. Meu pai disse que subiria para verificar, e a garota respondeu que seria melhor verificar nas câmeras,
que estavam na sala dos guardas no porão, um lugar que ele nem sabia que existia. Ele foi verificar enquanto a garota saiu para a chuva com seu cachorro e notou que de fato havia uma garota no corredor, parada no escuro. Do ângulo da câmera só dava para ver os pés, mas era claro que havia alguém naquele corredor. Repito que meu pai não era segurança, não sabia bem o que fazer nesse caso, mas subiu com o pretexto de verificar algo, para passar por lá, cumprimentar e perguntar se estava tudo bem. Mas quando chegou ao terceiro andar, não havia ninguém, nem sinal de que alguém estivesse lá. Quis pensar que era uma mulher de visita que talvez tivesse saído para telefonar ou algo assim, e que ao estar parada quase imóvel, não ativava o sensor de movimento. Quando a garota com o cachorro voltou, ele disse que tinha subido e que não havia ninguém lá que não se preocupasse. Ele finalmente esqueceu o assunto, ou pelo menos assim pensou. Ele acreditava que tinha presenciado a coisa mais estranha no trabalho, sem ideia do que estava por acontecer. Quase às 20 horas, chegou um dos trabalhadores, um senhor de idade que era o encarregado da equipe de manutenção. Ele parecia nervoso, parecia estranho. Cumprimentou meu pai e perguntou por que ele ainda estava ali. Meu pai explicou que tinha sido designado para ser guarda por um dia, sorrindo como uma brincadeira. Mas o senhor nem sequer sorriu de volta, apenas disse que precisava subir ao telhado por algum motivo. Meu pai o deixou passar sem problema algum. Ainda estava chovendo. Imaginou que o homem tinha esquecido alguma ferramenta ou algo assim. O senhor se perdeu na escuridão das escadas, cujos sensores de movimento, talvez por causa da tempestade, começavam a falhar cada vez mais. Passaram-se minutos, depois 1 hora, e o senhor não desceu. Depois de um tempo, chegaram 2 dos trabalhadores. Perguntaram ao meu pai se o chefe não tinha passado por ali, e ele respondeu que o homem tinha subido há algum tempo. Eles pareciam aliviados. Contaram que estavam comendo em uma lanchonete ali perto, quando de repente o senhor se levantou da mesa. Ele perguntou se eles não tinham visto quem passou pela rua, mas ninguém viu nada. Lá fora estava chovendo e não havia muita gente. O senhor disse que ali estava, passando na rua. Mas ninguém viu nada, e de repente o senhor se levantou e saiu sem dizer nada. Primeiro pensaram que ele estava brincando, que iria voltar, mas o tempo passou e ele não voltou. Começaram a procurá-lo e finalmente decidiram voltar ao prédio. Meu pai disse que ele parecia sério, mas que deveriam procurá-lo. Mas quando o fizeram, não o encontraram em lugar nenhum. Desceram mais uma vez verificando cada canto dos corredores. Também verificaram o poço do elevador, caso ele tivesse caído. Verificaram cada canto ao redor do prédio, caso ele tivesse tido um acidente, caso tivesse caído do telhado, mas nada, nenhum sinal dele. Acabaram chamando a polícia em meio à confusão. Eles pediram permissão aos inquilinos para verificar também os apartamentos. Não estavam acusando ninguém de sequestro, claro, mas para confirmar que o senhor não estava em algum lugar. Que em meio à sua confusão, talvez tivesse entrado em algum apartamento para se esconder. Verificaram cada canto, dentro e fora, o estacionamento, o porão, tudo, mas não havia sinais daquele homem. Ao revisar as câmeras, estava perfeitamente registrado que o senhor subiu. Viram-no sair pela porta que dava ao telhado, mas não o viram voltar. E no telhado não havia câmeras. O prédio se encheu de policiais buscando em cada canto, mas ele não foi encontrado. Não houve rastro daquele homem naquela noite, nem na seguinte, nem nunca mais. Ele simplesmente se desvaneceu da realidade naquele lugar, como se o prédio o tivesse engolido, como... Não sei, na verdade não sei como descrever. Um par de semanas depois, trocaram a empresa de segurança, trocaram também a administração. Meu pai agradeceu por não ter que voltar a se apresentar naquele lugar. O caso não chegou às notícias, já que o senhor praticamente não tinha nenhuma família. Perguntei ao meu pai o nome do homem, mas ele não sabe mencionar. Apenas que chamavam o senhor de Toquinho. Embora meu pai pense que são eventos não relacionados, eu me pergunto se aquela mulher pálida que a inquilina viu ao descer, aqueles pés que meu pai viu na câmera de vigilância, tiveram algo a ver com o que aconteceu um pouco mais tarde. Isso aconteceu em 2020, onde moro, no México, em um dos momentos mais feios da pandemia.
Em frente à minha casa havia uma mercearia, a loja do Sr. Simon, um homem que já tinha mais de 70 anos, que ficou viúvo há uma década. Ele nunca teve filhos e não se conhecia nenhum familiar seu. Era um dos moradores mais antigos do bairro. Sua pobre loja estava sempre vazia naquela época. Quase ninguém se aproximava para comprar nela. Por mais que o pobre Simon passasse o tempo desinfetando, cumprindo todas as medidas de segurança, sempre usando máscara, tudo. As pessoas pareciam não querer se aproximar. Preferiam ir a uma daquelas lojas que existem por todo o México, a Oxxo, como se fosse mais seguro estar lá do que em uma lojinha pequena. Só nós de vez em quando cruzávamos a rua para comprar algo dele. Os produtos estavam empoeirando, estragando, ele não conseguia limpar tudo e comprávamos basicamente para ajudá-lo. No entanto, quando minha mãe adoeceu, paramos de fazer isso, paramos de cruzar a rua, nos trancamos porque também estávamos infectados, minha irmã, meu pai e eu. Embora fôssemos assintomáticos, de qualquer forma não queríamos levar o vírus a lugar nenhum. Um amigo do meu pai passava para nos deixar tudo o que precisávamos na porta de casa e depois saíamos para pegar as coisas. Meu irmão e eu começamos a passar quase todo o tempo na sala de casa. Quem chegava primeiro se sentava no sofá ao lado da janela para ver algo, qualquer movimento lá fora. Naquela época quase ninguém se atrevia a sair. A rua estava quase completamente vazia. Então começamos a notar algo, a ver algo em frente, uma mulher na loja do Dom Simon, atrás dele, sentada na parte mais afastada, atrás do balcão, perto da porta dos fundos que conectava a loja à sua casa. Às vezes não se via bem porque estava escuro, mas em certas horas podíamos vê-la muito claramente, ali parada, sem máscara. Nunca a tínhamos visto antes. Ficamos surpresos que o Sr. Simon a deixasse ficar lá com ele sem qualquer proteção. Começamos a vê-la todos os dias. Sempre aparecia à tarde, quando começava a escurecer, quando o Simon estava prestes a fechar. Quando minha mãe se curou e já tinham passado os dias em que nós podíamos ser contagiosos, começamos a sair de novo, com as mesmas proteções de sempre. Assim nos aproximamos novamente para comprar algo nele, de fora, sem entrar na loja, e dessa vez, infelizmente, o ouvimos tossir muito quando estávamos nos aproximando. Ele nos disse que sentia que tinha se contaminado, que estava prestes a fechar a loja até se recuperar. De qualquer forma, quase ninguém ia comprar. Aproveitamos para perguntar sobre a moça que estava na loja com ele à tarde, se ela continuaria abrindo. No começo, ele pareceu não entender a pergunta e nos disse que não tinha muitos clientes e que ia fechar, mas depois pareceu entender o que perguntamos e, muito confuso, perguntou: qual moça? A moça de pele escura que fica ali na porta à tarde. Já faz uma semana que a vemos aqui. Eu respondi. O senhor virou-se devagar para trás, dando um passo para onde dissemos que havíamos, e nos disse que não havia ninguém mais com ele, que estava sozinho como sempre, que esteve assim todos esses dias. Depois disso, se virou e nos perguntou se estávamos brincando. A única coisa que minha irmã conseguiu fazer foi começar a rir. Ela sempre fazia isso. E dessa vez eu a acompanhei. Disse ao Sr. Simon que estávamos brincando, que era só para ver a cara que ele fazia, e saí de lá, morrendo de vergonha, contando para nossa mãe. Ela nos disse que também a tinha visto, mas que talvez o vizinho estivesse envergonhado, que talvez fosse sua namorada ou algo assim, mas não podia ser. A moça era jovem demais e muito linda. Desde aquela noite, o Sr. Simon baixou uma cortina metálica que tinha buracos suficientes para continuar vendendo através dela. Buracos suficientes para que pudéssemos continuar vendo dentro daquela loja, mesmo que fosse só um pouco. Quando escureceu, quando as luzes dos fundos se acenderam e percebemos que ele já tinha ido para casa descansar, na loja, podíamos ver alguém parado atrás da grade. Uma mulher que parecia nos observar diretamente. No dia seguinte, não houve notícias do Simon. Naquela noite, as luzes da casa dele não se acenderam. Pela manhã, ele também não voltou a abrir. Então ligamos para ele para ver como estava, mas ele não atendeu. Ligamos então para uma ambulância e para a polícia. O Sr. Simon tinha morrido em algum momento do dia anterior. O retiraram em um saco plástico, com toda a proteção que se tomava naquela época. Nos aproximamos dos policiais para dizer que havia uma pessoa com ele nos últimos dias, mas nos disseram que não havia sinais de violência e que não havia rastros de que alguém tivesse estado na casa. Nós não voltamos a dizer nada
E aquela moça não apareceu novamente, nem mesmo quando derrubaram a lojinha e fizeram um pátio naquela velha casa para colocá-la à venda. Meu avô sempre me disse que quando ficava bravo com minha avó, ele ia para a plantação. Eles moravam em uma fazenda. Meu avô Flávio tinha herdado a fazenda e cuidava dela desde jovem. Eles viviam um pouco afastados das outras cidades. Além disso, com o trabalho e os filhos, não havia muito o que fazer. Em certas ocasiões, ele também levava os filhos para o rio. Ele gostava muito de brincar com eles. Quase nunca discutia com sua esposa. Mas quando discutia, ele rapidamente pegava seu alforje e ia trabalhar na plantação. Ele podia fazer isso a qualquer hora. Quase sempre voltava para casa antes do dia acabar, mas em certas ocasiões, a noite o alcançava. Meu avô sempre foi um homem muito perfeccionista. Queria que todo o seu trabalho ficasse bem feito. Podia passar horas fazendo algo até ficar satisfeito. O mesmo acontecia com suas plantações. Trabalhava tanto que às vezes não percebia a hora. De qualquer forma, conhecia bem seu território. Sabia que estava sozinho e não tinha medo. Certa vez ele contou que estava arando a terra. Não era muito tarde. A luz ainda se filtrava entre as folhas das árvores ao redor. De repente ouviu o resfolegar de um cavalo. Levantou o olhar. Ao redor parecia não haver ninguém. Poucos minutos depois ouviu novamente. Desta vez o animal estava saindo de entre as árvores à sua frente. Era um cavalo enorme. Meu avô o descreveu como lindo, de cor negra profunda e uma crina abundante. Pensou que era um cavalo selvagem, já que não havia muitas fazendas ao redor e as que havia estavam distantes. O animal observava atentamente. Parecia que nem se movia. Meu avô continuou com seus afazeres. Continuava ouvindo a respiração, mas quando levantou novamente o olhar, para sua surpresa já não havia nada. Isso lhe pareceu estranho. Um animal daquele tamanho normalmente fazia muito barulho ao se mover. Procurou ao redor. Queria ver se podia levar o cavalo para a fazenda, mas não o encontrou. Pouco depois voltou para casa. Na segunda vez que foi à plantação, não voltou a ver o cavalo, mas ouvia um relincho ao longe. O eco do som reverberava na mata que cercavam a plantação do meu avô, fazendo-o soar muito mais profundo. Em certa ocasião, minha avó estava um pouco irritada com ele. Começaram a discutir, e ele não estava com humor para ouvi-la. Então, pegou suas coisas e foi embora. Não pensava em ir para seu terreno porque já era tarde. Nessa ocasião, ele apenas caminhou pelos arredores, aproveitando para cortar a grama alta com seu facão. Enquanto fazia isso, pôde ver ao longe uma coisa. Era um homem montado em um cavalo. Isso despertou sua curiosidade, já que estava em suas terras, além de parecer ser o mesmo cavalo que ele tinha visto perto de sua plantação. Ele o viu ao longe movendo-se lentamente. Não se aproximava, sempre mantinha a mesma distância. Sua sombra se movia entre os troncos. Algo que ele notou foi que aquele sujeito estava olhando para ele. Podia ver seu rosto virado. Meu avô levantou a mão, fazendo um sinal de saudação, mas aquele homem não respondeu. De fato, o que ele fez foi se perder entre as árvores. Isso começou a deixá-lo nervoso, sobretudo porque não gostava da ideia de que alguém estivesse rondando suas terras. Mesmo assim, optou por não dizer nada à família. Certamente eles não estavam cientes e ele não queria preocupá-los. Pouco a pouco, meu avô sentia como se estivesse sendo seguido. Ele descrevia isso como uma sensação incômoda, como se alguém o estivesse observando. Às vezes podia ouvir a vegetação se movendo, como se um animal de 4 patas estivesse caminhando perto dele. Certa tarde ele estava terminando seu trabalho na plantação. A jornada tinha sido longa, ele estava cansado. Ainda havia luz do dia, mas sabia que quando chegasse em casa já estaria escuro. Ouviu como os galhos estavam se quebrando. Isso chamou sua atenção. Procurou de onde vinha o som até que o viu ao longe. Lá estava o mesmo rapaz vestido de preto, montado em seu cavalo. Meio irritado, já que pensava que aquele homem estava o seguindo, gritou para saber o que ele queria, mas não obteve resposta. O cavalo começou a comer as plantas do chão. Novamente tentou fazer com que ele dissesse algo, mas o homem permaneceu calado. Ele se agachou.
Pegou uma pedra do chão e apontou diretamente para o sujeito no cavalo. Pensou que não conseguiria acertar, mas quando a lançou, acertou diretamente na cabeça. O que aconteceu a seguir foi inesperado. O homem desceu rapidamente do animal. Em um só movimento já estava no chão. Instantaneamente começou a correr em direção ao meu avô. O homem avançava como um animal. Usava as mãos e os pés para se mover, como se estivesse de quatro. O velho jurava que morreria naquele momento. A forma como ele se movia não era nada normal. Era como se ele pulasse e corresse ao mesmo tempo. A figura avançava em grandes passos. Já não parecia mais uma pessoa. Era de uma cor escura profunda, muito mais intensa que as sombras que o cercavam. Meu avô tentou se mover, mas parecia que suas pernas não respondiam. Quando finalmente conseguiu, começou a correr. Aquele homem já estava muito perto dele. Ele abriu caminho entre as árvores, afastando os galhos com as mãos. Vovô corria o mais rápido que suas pernas permitiam. Olhou para trás. Aquela coisa quase se arrastava atrás dele. Continuava seguindo-o. Um formigamento percorreu todo o seu corpo. A figura era grande e a forma como avançava o aterrorizava. Pulava de quatro, com o rosto erguido, olhando diretamente para ele. Seu corpo parecia muito rígido e parecia que estava cada vez mais perto. Meu avô gritou a Deus que aquilo não podia ser uma pessoa. Definitivamente era algo mais. Ele sentia que a qualquer momento aquilo saltaria sobre suas costas e o arrastaria com ele. De repente ouviu a poucos metros a respiração ofegante que parecia a de um cavalo. Começou a gritar para que o deixasse em paz, que saísse de suas terras, que não era bem-vindo ali. Os passos daquela coisa estavam muito perto, ressoando por toda a mata. Meu avô corria colina abaixo. O caminho era muito complicado, ele sentia que seu corpo ia para frente, o que pouco depois provocou sua queda. Começou a rolar morro abaixo, batendo em todas as partes. Tentava se deter, mas continuava caindo, até que se chocou com o tronco de uma árvore, batendo com o peito. De tanto medo, ele nem perdeu tempo e, como pôde, continuou. Seu pé doía muito, mas ele não se importou. Avançou sem olhar para trás. Sabia que aquela coisa ainda estava atrás dele. Nunca na vida tinha sentido esse tipo de horror. Estava encurralado. Ele, um homem forte da roça, começou a chorar enquanto gritava por ajuda. Sentia que sua garganta doía e, sobretudo, seu pé, já que tinha perdido um dos chinelos no caminho. À sua frente só havia escuridão. Felizmente conhecia suas terras. Mesmo assim, não tinha muita certeza de onde estava. Rezava a Deus para não se perder. À sua frente pôde ver o pé de jatobá que não estava muito longe da fazenda. Já não faltava muito. Cada passo era uma pontada de dor insuportável. Tinha que se concentrar em continuar correndo e chegar em casa. Quando minha avó ouviu seus gritos, rapidamente correu para ajudá-lo. O avô estava todo sujo. Parecia que tinha rolado na lama. Tinha machucados no rosto e a camisa rasgada. Ela perguntou o que aconteceu. Ele apenas ordenou a todos que entrassem em casa. Como pôde, trancou a porta principal, bloqueando-a com um pedaço de madeira. Seus filhos estavam assustados. Olhavam para ele sem entender o que se passava. Ele tremia e nem conseguia falar. Sua esposa também o olhava com medo. Todos estavam aterrorizados. Quando finalmente as coisas se acalmaram, meu avô contou tudo o que tinha acontecido, a coisa horrível que o havia seguido. Sua voz se quebrava, a luz das velas brilhava em seu rosto, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Aquela noite foi um tormento para todos. As crianças conseguiram dormir, mas meus avós ficaram acordados até amanhecer. Foi a primeira vez em todos os anos de casados que minha avó viu seu marido daquele jeito. À noite ele tremia, olhava para todos os lados, como se alguém fosse sair das sombras. Já com a luz do dia, e sentindo-se mais seguros, deram uma pequena volta ao redor. Não se afastaram muito, apenas na propriedade principal. Não encontraram nada, nem o cavalo, nem o rapaz. Minha avó tinha uma garrafa com água benta, que começaram a beber em todas as refeições. Ela acreditava que era a melhor maneira de proteger o corpo e a alma. Isso acalmou um pouco a família. Tranquilizava-os a ideia de que estavam se protegendo. Mesmo assim, ninguém saía da fazenda depois de certa hora. Mesmo quando alguém se afastava mais do que o permitido, sempre levava uma pequena cruz de madeira que tinham em casa, perto da porta.
Um de seus filhos começou a ter pesadelos. Ele dizia que havia um homem de preto que o chamava. Estava na floresta e queria levá-lo. O pequeno tinha muito medo de ficar sozinho. Sempre dizia o mesmo, que o homem de preto estava perto. Outra vez, estando com um de seus filhos mais velhos na mata, voltou a ouvir a respiração pesada de um cavalo. Rapidamente soube do que se tratava. Ordenou ao garoto que não se afastasse e que voltassem para casa. Quando estavam perto da fazenda, perguntou se ele também tinha ouvido o cavalo. Seu filho, com medo, respondeu que sim. Outra coisa que eles não encontravam explicação foi que os animais não se afastavam da fazenda. Isso não era nada normal, já que o gado costumava se espalhar por toda a propriedade. Eles vagavam livremente de um lado para o outro, mas naquele período não foi assim. Eles se amontoavam no mesmo lugar, como se tivessem medo de algo. Era muito comum que, pela manhã, meu avô se levantasse para ordenhar e os visse todos perto da porta do curral. Tinha a impressão de que, de certa forma, os animais estavam nervosos. Nunca souberam o que era aquela coisa. Assim como chegou, foi embora. No entanto, algo dentro do meu avô dizia que aquilo não podia ser nada bom. Era maligno. Ele lembrava a forma como se movia, correndo atrás dele como um animal. Sua respiração, seu corpo, nunca em sua vida tinha visto nada assim. Simplesmente sentia que era algo mau. Para meu avô, era uma criatura saída das profundezas da terra, enviada por você sabe quem. Meu nome é Nivaldo. Sou o mais velho de 8 irmãos. Vivi toda a minha vida na parte alta da serra. Mesmo hoje tenho meu pequeno rancho, que agora é administrado por um dos meus filhos. A história que quero contar aconteceu muitos anos atrás, no rancho dos meus pais. Na minha região, era costume que a família tivesse suas terras na mesma área, já que meus avós eram fazendeiros. As casas dos meus tios cercavam a dos meus pais. Mesmo assim, estavam afastadas, a cerca de 30 minutos andando pelos bosques da serra. Para nós isso era normal, caminhar por muito tempo para ver nossos primos e brincar com eles. Eu gostava, e muitas vezes decidia pegar caminhos novos para tornar meu percurso mais interessante. Papai sempre me dizia para não fazer isso, pois podia ser perigoso. Se algo me acontecesse ou fosse picado por algum animal, seria difícil me encontrarem rapidamente. Eu respondia que ele não se preocupasse. Aos 15 anos, eu me achava grande o suficiente para que algo me acontecesse. Uma tarde, minha mãe me pediu para levar umas coisas para minha tia. Ela morava do outro lado do morro, a cerca de meia hora a pé da nossa propriedade. Minha mãe sugeriu que eu fosse no dia seguinte pela manhã, mas eu pensei em levar de uma vez. Ainda não era tão tarde, e eu acreditava que tinha tempo suficiente para ir e até passar um tempo com meus primos. Não quis que nenhum dos meus irmãos me acompanhasse. Preferi ir sozinho e descansar um pouco deles. Saí de casa um pouco tempo depois, carregando a cesta nas mãos. Naquela tarde havia neblina ao redor, cobrindo as árvores. Eu gostava muito desse clima, não sei porquê, mas por alguma razão me relaxava. Os sons dos animais ao redor eram agradáveis. À minha frente, o caminho se estendia em uma linha branca, marcada pelas pegadas de outras pessoas. Eu ia arrancando os galhos das plantas que estavam ao lado. Comecei a subir o morro. Coloquei a cesta nos ombros porque minha mão estava dormente. Eu olhava para o chão, mas levantei o rosto porque percebi um movimento à minha frente. Havia uma mulher de costas para mim, caminhando a poucos metros de distância. Isso me surpreendeu, pois há pouco eu estava sozinho. A mulher tinha cabelo escuro, que contrastava com o vestido branco. Era parecido com o que minha mãe e minhas irmãs usavam para dormir. Notei que seus ombros estavam caídos e sua cabeça voltada para o chão. Continuei caminhando. A mulher andava devagar, então logo a alcancei. Ela segurava uma pequena cesta com as mãos à sua frente. Estando ao seu lado, tentei ver seu rosto, mas seu cabelo o cobria. Boa tarde. Disse alto o suficiente para que ela me ouvisse, mas ela não respondeu. Eu queria saber quem era. Devia ser alguém da minha família, pois nunca tinha visto outras pessoas caminhando por ali. De repente ela parou, aproximou-se de uma árvore e agarrou um galho. Parecia estar procurando algo.
Ela deixou a cesta no chão e começou a arrancar as folhas. Parei a alguns metros de distância e a chamei novamente. Ela simplesmente me ignorou. Estava na minha frente, cercada pela neblina. De repente, comecei a sentir uma pressão no estômago, seguida de um formigamento que subiu pelo meu corpo. Aquela sensação não me agradava. Decidi continuar andando. Olhei para a mulher uma última vez. Ela ficou para trás, desaparecendo entre a neblina do bosque. Quase cheguei ao topo do morro. Depois comecei a descer. Estava no meio do caminho quando ouvi um ruído estranho atrás de mim. Olhei para trás e lá estava novamente aquela mulher. Dei um salto de susto. Sua presença me pegou de surpresa. Ela segurava um galho seco de árvore em uma das mãos. Arrastava-o no chão, fazendo um som peculiar ao tocar as folhas secas. Comecei a me sentir muito desconfortável. Podia jurar que ela tinha ficado para trás há vários minutos. Não entendia como se moveu tão rápido. Boa tarde, disse mais uma vez, mas novamente não obtive resposta. Pude ver suas mãos em mais detalhes. Seus dedos eram longos e seus braços muito finos. Parei e ela fez o mesmo. Começou a bater o galho no chão. Isso me deixou assustado. Meu coração começou a bater muito rápido, como se de alguma forma ela estivesse me apressando. Continuei descendo o morro. Nesse momento pude ouvi-la bem atrás de mim. O barulho que ela fazia com o galho se aproximava cada vez mais. Sentia um nó na garganta. De repente ela estava ao meu lado. Virei o rosto para ela. Seu rosto ainda estava coberto pelo cabelo. Ela aproximou a ponta do galho dos meus pés, desenhando uma linha entre nós enquanto caminhávamos. Levantei um pouco mais o olhar para seu vestido. Seus pés não tocavam o chão. Juro que foi como se meu coração parasse de bater por um segundo. Dei uma grande inspiração e virei o rosto. O que era aquilo? Ela estava flutuando no ar. Não podia ser possível. Sentia que minhas pernas não respondiam. Tentei avançar como pude, meus braços tremiam, quase fazendo a cesta cair. O caminho morro abaixo se abria à minha frente, até onde a neblina permitia ver. Ainda podia perceber a figura ao meu lado, movendo-se. Meu coração quase saía do peito. Nunca na vida tinha sentido tanto medo. Os pelos do meu corpo estavam eriçados. Tentei fechar um dos olhos. Dessa forma, meu campo de visão era mais reduzido, o que me permitiu parar de vê-la. Ao longe, podia distinguir o rancho da minha tia. Senti que, aos poucos, o ar voltava aos meus pulmões. À minha frente apareceu o cachorro dela, que começou a latir para mim. Nunca me senti tão aliviado na vida. Com medo, abri meu olho direito. Ao meu lado só havia árvores, a mulher tinha desaparecido. Como pude, comecei a correr, quase derrubando a cesta, mas não me importei. O cachorro correu atrás de mim até que entrei na casa da minha tia. Ela estava na cozinha, saiu apressada, perguntando o que estava acontecendo. Acho que se assustou ao ouvir meus passos apressados. Demorei para responder. Olhava em direção ao caminho de onde tinha vindo segundos atrás. Só havia neblina. Ninguém estava me seguindo. Explicar o que tinha acontecido era complicado. Como se diz a alguém, se até para você é difícil de acreditar. Minha prima também estava lá. Ambas me ouviram. Elas me olhavam com os olhos bem abertos. Enquanto contava tudo o que tinha acontecido, senti a minha garganta secar. Até os pelos dos meus braços voltaram a se eriçar. Meu corpo estremeceu só de pensar no que tinha visto. Minha tia pediu que eu me acalmasse. Acho que foi por causa da minha expressão de susto. Ela me deu um pouco de água e fez o sinal da cruz para que eu me acalmasse. Quando seu marido chegou com meus primos, ela contou tudo. Felizmente, a família acreditou em mim e ficaram assustados. Agradeci muito por confiarem em mim, pois temia que me chamassem de mentiroso. Tinha muito medo de voltar sozinho para casa. Meu tio teve que me acompanhar e não queria me afastar dele. Olhava para todos os lados, procurando a mulher entre as árvores, com medo de que de repente aparecesse ao nosso lado. Felizmente não aconteceu. Quando chegamos em casa, meus pais ficaram surpresos ao ver meu tio ali. Eu expliquei a situação. Falei sobre a mulher que tinha visto, a experiência aterrorizante que tinha passado. Levou muito tempo para eu voltar a caminhar sozinho por aqueles caminhos. A ideia de ver aquela garota de branco me horrorizava. Meus irmãos às vezes brincavam comigo, pegavam um galho seco de árvore e arrastavam no chão. Esse barulho me deixava muito assustado.
Depois descobri que não fui o único a testemunhar algo assim. Na verdade, um dos meus tios também passou por isso. Ele contava que havia uma mulher, nunca viu o rosto dela, mas ela tinha a pele branca, muito pálida. Ele afirmava que os pés dela não tocavam o chão. Ele a viu à distância, perto de sua colheita, mas ainda assim distinguiu a forma como se movia. Era evidente que ela não caminhava. Parecia que seu corpo simplesmente se deslocava. O cachorro correu atrás dela. O animal sabia que algo não estava certo. Pouco tempo depois, ele voltou machucado. Meu tio não quis se aproximar mais. Seu corpo ficou em alerta e todos os seus sentidos diziam para ele sair correndo dali. Não sei o que era aquilo. Muitos na minha família acreditam que poderia ser uma bruxa, ou algo ainda mais sombrio. Não sei o que ela queria de mim naquela tarde, mas o susto que me deu eu vou lembrar para o resto da vida. Acredito no paranormal por causa do que vivi. E honestamente, é uma sensação horrível. É uma contradição onde sua mente busca uma explicação e seu corpo só quer escapar.